Olá pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Bom, a aula de hoje eu resolvi fazer num formato assíncrono, justamente para que a gente possa ter liberdade, tempo, para estar realizando as atividades propostas, para estar fazendo a leitura do artigo 5º da Constituição, e que na próxima aula, na semana que vem, no formato síncrono, né, ou seja, o nosso encontro presencial às 19 horas, a gente possa estar debatendo essa pequena introdução aí da parte textual da Constituição e tão importante que é o artigo 5º, tá? Para além disso, eu vou falar um pouquinho com vocês sobre o que a gente já viu até agora, sobre a atividade proposta e mais algumas questões, tá bom? Espero que seja rápido, né? Quanto mais rápido for aqui, mais tempo sobra de aula aí hoje à noite para que vocês possam estar organizando conteúdos materiais e sempre naquela perspectiva de que tempo tem, né? O tempo de aula está sendo disponibilizado, cabe vocês organizarem isso da melhor forma, tá? Então, basicamente aqui rapidinho, só apresentando aqui em tela para vocês um pouco do que a gente já viu até agora. Então, ali na primeira aula, no dia 13, a gente fez uma perspectiva do plano de ensino, vimos o conceito de democracia, vimos o conceito de formas de Estado e formas de governo, né? Propomos até uma atividade em relação a isso. Conversamos um pouco, então, sobre a questão dos 3 poderes, e a gente teve, então, a aula aí apresentada. Falamos um pouco, então, sobre a hierarquia do ordenamento jurídico brasileiro, eu também mostrei para vocês um texto, vocês têm acesso a ele ainda, dá para ter um entendimento melhor sobre isso. E na próxima aula a gente viu alguns outros pontos, eu deixei alguns outros vídeos também. Um que trata sobre ordenamento jurídico e hierarquia das normas, o conhecimento, a introdução do que é a Constituição Federal também já está aqui, deixei até o link do site do Planalto lá, para que vocês já tivessem acesso ao documento, já fossem lendo a Constituição. E aí alguns videozinhos, né, um documentário que trata sobre o texto constitucional, e esse outro videozinho pequeno aqui que ensina um pouco dessa questão ortográfica até, de entendimento do que é, por exemplo, artigo, parágrafo, inciso, a linha, e são questões que no mundo jurídico são muito utilizadas, que podem nos auxiliar se a gente souber, pelo menos, o que para que cada um serve, né? Deixei para vocês, então, um documentário ali que trata um pouco sobre a Constituição, né, a criação da Constituição, e a de 88, a nossa última Constituição e a atual, a Constituinte, né, os membros participantes e tudo mais. E tem um documentário ali também que faz uma revisão ali, faz um revisional dos 30 anos da Constituição no Brasil. É um documentário que de 2018, né, quando se atinge aí 30 anos. Deixei como sugestão de leitura um livro, né, chamado Como as Democracias Morrem, que a gente consegue ter um entendimento sobre alguns pontos. Deixei a lista de países por sistemas de governo, que é justamente o que trata a nossa atividade. Deixei a atividade, que é essa atividadezinha que 15 alunos fizeram e a gente vai ver o resultado dela hoje. E tem ali a aula gravada do dia, né, também está a aula aqui. Bom, então esses foram os 2 encontros, um pouco do que a gente viu, um pouco do que a gente conversou, claro que tiveram outras coisas, mas só para a gente ter uma noção de como estamos situados, né? Quem leu, quem realizou as atividades, está com tudo em dia, não tem o porquê de pensar que não vai conseguir atingir os conteúdos e ter um entendimento básico sobre. Para a aula de hoje, então, dia 27/4, a gente continua falando sobre Constituição Federal e o artigo 5º, eu já abro esse documento para vocês, mas tem alguns termos, alguns tópicos que continuam e serão utilizados por vocês ao longo da vida, inclusive, né? Não só como indivíduos, mas como representantes de alguma instituição, e esses tópicos, esses termos, na maioria das vezes jurídicos, é bom que a gente tenha um entendimento, tá? Inclusive quando estiver lendo algum texto, quando estiver lendo alguma norma, alguma legislação. Então, basicamente, pessoal, deixei aqui, para leitura CF, né, ou seja, Constituição Federal até o artigo 5º, já tinha pedido isso para vocês, estou reforçando. Vou abrir aqui esse documento, porque muda só uma coisa. Aqui, o que eu fiz? Em vez de deixar ele completo, eu fui lá, copiei, salvei em PDF, do preâmbulo até o artigo 5º, tá? Acho que dão aqui 7 páginas. Hoje eu reli isso até para cronometrar, para ter uma ideia de quanto tempo tem levado essa leitura. Deu na faixa de 13 minutos. Óbvio, eu leio um pouco rápido, então eu acredito que em 20 minutos qualquer pessoa e qualquer aluno nosso consiga ler esse documento. Então não tem desculpa para não fazer essa leitura. Outra sugestão que eu já dei em outra aula é vir aqui, colocar em ler em voz alta, e aí vocês só escutam ao invés de fazer a leitura.
Vão aparecer aqueles tópicos que a gente já falou, né, sobre os princípios fundamentais da República Federativa do Brasil, artigo 1º, artigo 2º, artigo 3º e artigo 4º, inclusive eu li na outra aula para todo mundo. E como base, que a gente vai fazer uma discussão na próxima aula, é sobre o título 2, capítulo 1, que trata sobre direitos e garantias fundamentais, dentro, né, dos direitos e deveres individuais e coletivos nossos, tá? Basicamente, então, é o artigo 5º. Esse artigo 5º possui diversos incisos, tá? E cada inciso aborda a questão relacionada a direitos e garantias fundamentais. Peguem, leiam, anotem alguma curiosidade e a gente vai debater um pouco sobre isso na próxima aula. Na próxima aula eu vou perguntar sobre isso para vocês e a gente faz um debate com todos, né, conversando um pouco sobre algumas coisas. E existe muita coisa interessante aqui, muita coisa importante, muitos reflexos daquilo que a gente conversou sobre, na teoria é uma coisa, mas na prática isso não é assegurado, né? Algumas questões relativas a questões que são muito atuais, né, em relação à liberdade do indivíduo, em relação à crença religiosa, em relação à propriedade privada. Então, tudo isso aqui está descrito. Sem vocês fazerem a leitura, vai ficar difícil a gente avançar no debate, tá? Então, fica essa proposta. Para a aula de hoje, no horário da aula de hoje, lembrando que a nossa aula é a noite toda, então sobra tempo aí para que vocês possam estar realizando essa leitura. Beleza? Está em PDF, então é só baixar. Lembrando que esse documento foi retirado hoje, então provavelmente não tenha nenhuma emenda constitucional aí que surgirá de hoje para amanhã. Voltando, então, falando justamente sobre esses conceitos, essas questões que vão aparecer no texto constitucional, eu deixei alguns videozinhos naquele formato de entenda o conceito, o que é, para que serve, né? Então, deixei ali um videozinho, então, que explica o conceito de cláusula pétrea. Eu acho que a maioria aqui já deve ter ouvido falar nisso, mas para quem não ouviu, é bem interessante esse vídeo, ele é pequeno, tá? E ele aborda o que é uma cláusula pétrea e qual o papel de uma cláusula pétrea dentro da Constituição. Vocês vão entender, vão achar bem, acredito que achem bem interessante. Isso vai ter uma validade para o conhecimento de vocês, tá? Outro videozinho, ele trata justamente sobre mais algumas questões que normalmente surgem algumas dúvidas. Por exemplo, o que é uma PEC, né? O que é uma proposta de emenda constitucional? Isso está no jornal diariamente, porque normalmente o Congresso Nacional tem esse debate, essa proposição de emendas constitucionais. Então, o que são emendas constitucionais e de que forma elas acontecem? Então, é um videozinho que explica isso. Explica também medidas provisórias. A gente conversou que, via de regra, é o Poder Legislativo o responsável por propor a legislatura, né, por trabalhar a legislação. Mas a medida provisória parte do Executivo, então a gente entender por que isso acontece e quais são as regras para isso, também é interessante e a gente precisa saber que a todo momento também é falado sobre isso, tá? E também projeto de lei, né? O que é um projeto de lei e como ele acontece nas casas legislativas. É outro videozinho pequeno que dá para a gente ter uma noção de como isso funciona. E por fim, eu achei esse vídeo muito legal, tem vários, né? Se vocês pesquisarem ali no YouTube, vocês vão ver que nessa área de direito tem muita coisa, principalmente para concurso. Mas ele, como a gente falou ali em proposta de lei, né? A gente vai entender que existem dois modelos ali que são implementados no Brasil que são utilizados, as leis ordinárias e as leis complementares. Então, esse vídeo explica basicamente e rapidamente a diferença entre lei ordinária e lei complementar. Pessoal, cada vídeo tem 5 minutos, acho que um ali tem 8, mas eles são bem didáticos, são bem fáceis de vocês entenderem isso. Eu procurei o mais simples possível, existem vários vídeos, então quem quiser um complemento maior, entender um pouco mais aprofundadamente, pesquisa, joga no Google e faça uma parte de vocês, tá? Mas com esses aqui, vocês já conseguem tá entendendo o que é cada termo desse. Façam, tá? Vocês vão ver que é interessante e que a gente escuta isso no dia a dia e acaba, às vezes, não prestando tanta atenção do que se trata. E não é tão difícil quanto parece. Esses profissionais aí nesses vídeos conseguem explicar de uma forma bem sintetizada e didática o que cada conceito é e para que eles servem e como são aprovados em cada caso, tá bom? Basicamente é isso, então, pessoal. Fica isso como meta, né? Continuar ali, para quem ainda não fez a leitura da Constituição, até o artigo 5º. Anotem, deixem pontos em divergência, achar alguma palavra que não entende, busque e façam essa leitura. Assistir esses pequenos vídeos. E, por fim, a nossa atividade que vale para a semana é uma proposta de atividade até domingo e ela está relacionada com a atividade anterior.
atividade está aqui, ó. Ela não vai ser feita no Siga dessa vez, ela vai ser feita no YouTube, mas eu vou abrir ela aqui só para que vocês entendam sobre o que se trata, tá? Vamos lá na atividadezinha do dia 27. Clico nela. E basicamente é o quê? Escutar e comentar o áudio no canal do YouTube. A atividade proposta para a semana, então, será feita via YouTube. Vocês irão entrar no canal do professor, o canal Robson Christian Henkel, né, que é o meu canal vinculado ao IFSC, e após escutarem os áudios referentes à atividade anterior, ou seja, aquela atividade que vocês propuseram, a ideia, né, de trazer isso em forma de um podcast, ou pelo menos gravar os áudios, como acontece e como são formados estados, governos e poderes nos demais países. Então, vocês vão realizar um comentário na aba de comentário do YouTube. Tá? Lá nos comentários que vocês estão acostumados a fazer com outros vídeos, vocês vão comentar sobre alguma parte do conteúdo. Ah, então qual comentário, professor? Basicamente, então, sobre algum país ou parte do áudio que algum colega achou interessante, né? Alguma questão ali que vocês comparem com o que vocês verificaram de um país, o que tem diferente, o que tem de próximo. E que não tenha ainda sido realizado por nenhum outro colega, né? Então, tentem pegar países diferentes. E um complemento de informação que possa auxiliar nas dúvidas dos demais. Então, alguém colocou lá que o Peru é uma monarquia, né? Vocês vão lá e corrijam isso, achem a fonte e coloquem, olha, o sistema utilizado, o sistema de governo e o sistema de Estado peruano é no formato X, Y, Z, não o formato que você colocou no áudio, tá? E a gente vai fazendo essas correções ali, vai conversando. Tem até domingo para fazer isso. Essa é a atividade participativa, é o que vai contar com a presença na aula de hoje, tá bom? Vou mostrar como ela está aqui, ó. Eu editei agora à tarde, então ela já está aqui postada, tá? Tá aqui, ó. Eu coloquei podcast ABD, episódio 1. Coloquei episódio 1 porque às vezes a gente chama alguém para conversar, algum membro externo da comunidade, e a gente organiza isso em forma de podcast. Tá aqui, vou clicar aqui para vocês verem, dar um exemplo. Abram no YouTube, que é sempre mais fácil, tá? E tem o áudio de vocês aqui. Ficou um pouco difícil a questão do áudio, porque cada áudio está muito diferente o volume, né? Então, eu tentei ajustar, deixar numa qualidade idêntica, mas é bem difícil. Eu teria que pegar áudio por áudio e ia demorar muito tempo. Então, vocês talvez tenham que controlar o volume aí, porque vocês vão perceber que tem áudios muito altos e áudios muito baixos, tá? Aí vocês vão fazer o quê? Vão vir aqui e vão fazer um comentário, né? Ó, o aluno tal, vamos pegar um exemplo aqui, ó, vamos comentar aqui. Está na ordem, tá, pessoal? Então, o Adilson é o primeiro, né? O que eu fiz para facilitar ali, ó? Coloquei 00.06, que é onde começa o Adilson. Então, clico aqui, fica mais fácil já. E ele já começa a falar. A política brasileira, a política da Espanha é o conjunto de condições administrativas. E aí eu faço um comentário, tá? Vou dar um exemplo aqui. A forma como o Adilson explica é muito interessante. Eu acrescentaria que a Espanha e assim por diante. Faça um comentário sobre o que ele comenta, o que ele fala em áudio ali, tá? Fiquem à vontade, pessoal, deixe isso aqui bem aberto. Eu vou olhando ao longo da semana, uma vez por dia eu vou olhando e vou influenciando aí para ver se vocês estão colocando algumas coisas, tá? Os alunos que já estão aqui, obviamente foram os que fizeram a atividade, tentem localizar vocês aqui, tá? Até uma forma como, para vocês mesmos verem como que é complicado, né, quando a gente expõe o que a gente está falando, tá? Vocês vão ver que tem gente falando bem baixinho, tem o pessoal já mais efusivo na fala, que fala, parece que fala gesticulando, né, que coloca uma entonação e tal. E isso tudo é bom que a gente trabalhe. Claro, é a primeira vez que a gente está fazendo, não tem problema, mas é bom a gente trabalhar com isso também. Então, pesquisem e vão anotando, tá? Vou pegar aqui um exemplo, vamos só para dar um outro exemplo aqui, ó. Aqui está muito baixo. Ó, vocês podem ver que tem gente que está bem baixinho. Também é mínima. Vou pegar uma. Contestações. Ó, vou localizar aqui, por exemplo, no 56. E o poder político. Deixa eu achar desde o começo. Sim. Eu gosto dos alunos também. Vamos lá, vai começar um novo, ó. Oi, galera. Então, vou falar sobre
Como funcionam as instituições e o ordenamento jurídico na Argentina? Pausa. É alguém que está falando sobre a Argentina, então é a Grace, né? Então eu vou lá e coloco, ó, em 53 e 18, vou colocar 53 e 12 para dar certo, ó. Em 53 e 12, Grace, Argentina. Só para facilitar, para a gente ter cada ponto de cada um, tá? Façam isso, alimentem isso até a gente conseguir atingir todo mundo ali. Dou um comentário, então agora fica mais fácil, eu só clico aqui. Como funciona as instituições? E já abre onde a Grace está fazendo. Beleza, pessoal? Acho que ficou bem legal. Tenho certeza aí que no próximo semestre que a gente tiver uma aula, a gente pode fazer isso de novo e aperfeiçoar, né? Vocês vão ver a qualidade de áudio, vão reparando como cada um fez e tirem as próprias conclusões de vocês, tá bom? Basicamente é isso, então. O texto está ali, os vídeos estão aqui, o material do podcast está aqui também, e eu já coloco essa aula gravada agora e aí a gente finaliza o que tem para essa semana, tá? Dia 4/5, próxima terça-feira, às 19 horas, a gente tem uma aula síncrona, que vamos debater o artigo 5º, e já começamos a introdução sobre direitos sociais e políticos, que é o nosso próximo tópico, tá bom? Boa tarde, fico à disposição lá no grupo, no e-mail e de outras formas que a gente conseguiu acesso aí. A gente conversa. Até mais.